Oi pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio do nosso podcast Reflexo e eu trouxe um convidado hoje que a gente já fez um podcast, foi sensacional, que é o Marcelo Roxo. Ele é neurocirurgião, especialista em neurologia funcional integrativa. E eu fui dar uma olhada e é um assunto que tem muito pano pra manga, né, Marcelo? Muito. E hoje a gente trouxe um assunto que da outra vez a gente conversou um pouquinho, que foi aquela mudança de estilo de vida que tu passou e eu passei também. Muitas pessoas querem passar por isso, não conseguem. E aí eu fiquei pensando, né? Será que o cérebro pode ajudar a gente? De que forma que o cérebro pode ajudar a gente? Como é que foi pra ti, Marcelo? Conta essa tua trajetória quando tu mudou a tua vida. Anne, obrigado pelo convite mais uma vez. Outra vez foi espetacular. Eu tenho certeza que essa conversa aqui vai ser bacana demais de novo. E, na verdade, o cérebro ele ajuda, mas ele mais atrapalha do que ajuda, né? Na verdade. Porque o nosso cérebro ele é muito bom em poupar energia. E quando a gente fala de evolução, a gente acabou evoluindo e o nosso cérebro, a gente acha às vezes que ele é um órgão extremamente desenvolvido e sofisticado, e ele tem a sua sofisticação, ele é espetacular. Eu digo que a estrutura mais espetacular de todo o universo é o cérebro humano. Mas ele praticamente não evoluiu, não mudou desde quando nós éramos caçadores-coletores. Isso a gente fala de milhares de anos atrás. Então, assim, nessa época, a gente não sabia quando é que a gente ia ter alimento disponível, a gente não sabia quando é que ia ter que sair fugindo com a família de um mamute ou de uma avalanche, qualquer coisa assim. E pode parecer algo muito distante, só que do ponto de vista de evolução, isso é próximo. E para o cérebro, praticamente não mudou. Então, a gente tende a poupar energia, ou seja, sinônimo de ficar na zona de conforto, sabe? Então, a grande questão é como sair da zona de conforto, como fazer algo que parece que é tão complicado para muitas pessoas. Por que a gente estava falando antes fora do ar, por que para muitas pessoas que colocam na cabeça, elas conseguem cumprir aquilo que elas querem e por que outras tantas não conseguem, né? Vamos falar sobre isso. Eu vejo isso todos os dias, né, Marcelo? Porque, assim, a gente vê que as pessoas gostariam de estar lá, de se alimentar melhor, de se exercitar, de estar com o corpo melhor, né, com mais disposição. Admiram pessoas que fazem isso, né? Seguem lá nas redes sociais as pessoas e aí tentam e fracassam. Tentam, ou pior, né? Eu acho que é legal a gente começar por aí, porque eu vi uma live tua sobre procrastinação, né? Então, procrastinam, eu vou começar segunda-feira, né? Vamos começar falando, eu acho legal, porque a grande questão é começar, né? E muitas pessoas não conseguem nem começar. Como é que a procrastinação pode ser trabalhada? Eu posso conseguir começar uma coisa que eu desejo muito. Sabe que as pessoas pensam assim, o que é alta performance, né? Isso tem tudo a ver com procrastinação, tá? Tem um estudo de um pesquisador chamado Chambliss. Ele estudou atletas olímpicos, ele fez uma revisão narrativa da literatura, ele estudou atletas olímpicos para ver o que eles faziam de tão diferente, como é que eles chegavam nesse nível de performance. Porque se tu imaginar o ápice de performance humana, um atleta olímpico, ele certamente faz o que quase ninguém mais faz. Ele é capaz de fazer algo numa performance muito difícil de a gente atingir, né? E ele estudou vários desses atletas e a conclusão dele foi o seguinte, que você pegasse tudo que esses atletas fazem e fizesse um filme e passasse, como um time-lapse, passasse num filme acelerado, tu ia pegar no sono. Porque a alta performance não é nada mais do que um amontoado de coisas, de rotinas sistematicamente iguais, de tu repetir coisas que em si elas não têm nada de extraordinárias. Só que quando conectadas e quando tu consegue fazer aquilo repetidamente, tu acaba ficando muito bom, sabe? Claro. Então não é nada espetacular, diferente do que pensam. A alta performance é tu ter determinação, persistência e conseguir repetir a mesma coisa todos os dias. E aí sim, não procrastinar. A procrastinação é muito relacionada com essa coisa do cérebro de manter, de guardar energia, né? Então, quando a gente tem que aprender uma coisa nova ou tem que se movimentar, são as duas coisas que o cérebro mais gasta energia. É um aprendizado diferente ou um movimento. E é tudo que ele não quer, intuitivamente. Nosso cérebro quer guardar energia, ele quer poupar. Então, para a gente começar um hábito para que seja necessário
tu engajar em termos de, por exemplo, tu vai querer ler alguma coisa, tu vai precisar aprender algo novo, tu vai começar a estudar um idioma, ou tu quer um exercício físico. O cérebro não quer que tu faça isso. O negócio dele é que tu fique lá parada, assistindo TV, fazendo o que tu sempre fez. Inconscientemente. O cérebro tá mandando a gente ficar parado. E aí, quando a gente não sabe disso, a gente acaba virando refém do nosso próprio cérebro, sem saber como ele funciona, sem saber por quê. E achando que é destino, ou que não tem força de vontade, ou qualquer outra coisa assim. Sendo que quem quer mudar, sabe que realmente quer mudar, mas não consegue. E olhando, às vezes a gente pode achar, tá, mas por que tu não começou a fazer? Tu falou que tu ia fazer academia, por que tu não continuou? Continua, é só continuar. Não é uma coisa fácil. É uma coisa que tu precisa de uma sistemática. Por exemplo, tem uma coisa chamada regra dos 2 minutos, que é bem legal, né? Eu dou esse exemplo aí com exercício físico, tá? O exercício físico que é uma das coisas que a gente tá chegando na época de ano novo, logo mais, as festas e tal, e as listas de desejos, né, pro novo ano. Vou começar a academia. Academia é uma das mais frequentes, né? A galera que tá meio sedentária, que parou, que tá indo de vez em quando, que paga academia, mas vai enriquecendo a academia, mas não vai na academia, que é o que mais tem, né? Então, como é que tu consegue manter esse hábito ou criar esse hábito, tá? O que eu sugiro? Que a pessoa faça essa regra dos 2 minutos. O que é isso? Deixa a tua roupa preparada, separada, os teus tênis, deixa tudo certinho pra academia e vai dormir. E quando tu acordar, pega lá, te muda, faz tua higiene, coloca a roupa, coloca os tênis e depois tira a roupa e tira os tênis. Tá. Aí tu vai dizer assim, tá, mas isso não tem nada a ver. Calma. Faz isso todos os dias, por um tempo. Aí depois tu começa a aumentar desses 2 minutos para 5 minutos. Coloca a tua roupa, sai de casa e volta para casa. Dá uma volta na quadra e volta para casa. E vai aumentando gradualmente, mas lentamente. Só que tu tem que fazer isso todo dia. Sim. 2 minutos todo mundo pode. O teu cérebro vai entendendo que aquilo ali faz parte da... Tu vai registrar isso como um novo hábito. E para tu escalar depois é muito mais fácil. Então assim, tu não precisa começar indo na academia 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, como a maioria das pessoas fazem. É por isso que depois abandona. O passo é grande demais, tu não tem uma perna tão grande. O passo é maior que a perna. Sim, geralmente começa 5 vezes, começa a comer nada, basicamente, faz uma dieta maluca para ter um resultado rápido e aí realmente é bem mais fácil de fracassar, né? Isso dura quanto tempo? Tanto que no ano novo, as listas de ano novo... Não, a lista de ano novo, metade das pessoas já abandonou até o carnaval. Então, assim, dura 1 mês e meio. Sim. Né? Então, se tu começar a fazer uma coisa gradualmente, mas fizer isso todos os dias, tiver essa disciplina, depois é muito mais fácil de tu continuar fazendo e ficar mais tempo, ir pra academia meia hora todo dia, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, tanto faz. Mas começa devagar. Porque eu tava pensando, né, até antes da gente conversar, será que do ponto de vista cerebral é mais fácil eu começar tudo junto, um choque? Agora tu respondeu, né? Não, gradual, o cérebro vai entender. Eu te confesso que pra mim foi o oposto. Eu fiz... E até nós estávamos falando, né? Eu tive aquela época de estudo, eu estava estudando para a prova de título, né? Muitas pacientes minhas sabem sobre essa história, inclusive já viram o que eu vou mostrar. Porque eu faço justamente para motivar algumas pessoas, né? As pessoas às vezes olham a gente, já tá com o magro, já tá com o corpo legal, é muito fácil falar, né? Mas eu até pedi... olha agora, né? Vê agora, né? Agora, parece que tá pronto, fácil, né? E geralmente a gente não vê a pessoa lá lutando, batalhando. A gente vê quando ela já emagreceu, que daí impactou, né? Mas até pedi autorização pro Marcelo se ele deixava, né? A gente postar a foto dele também nessa época da vida que ele não tava no estilo de vida que ele gosta. E eu também vou botar a minha. Porque pra mim foi uma das motivações, né? Eu tava estudando pra prova de título, tava comendo de uma forma totalmente errada. Eu sempre tive mais ou menos o mesmo peso e sempre a minha vida foi muito, assim, regrada, fazer atividade física e em determinado momento meio que parou tudo, sabe? Vou só estudar, que nem tu falou, né? Vou focar no estudo, parei de me alimentar direito, aliás, me alimentava muito mal e parei de fazer atividade física mais ou menos 1 ano e meio, né? E aí eu comecei a me sentir muito cansada e eu tava lá com... foi em 2018, eu devia estar ali com uns 32, 33 anos, eu pensava, nossa, eu ando tão cansada, eu não tinha mais ânimo de fazer nada além do pouco que eu já fazia. Eu chegava no final do dia, sentava no sofá, ficava assistindo alguma coisa, e disse, nossa, mas deve ter mais vida do que isso pra mim, né? O que tá acontecendo e tal, não tinha me dado conta ainda. E aí o meu irmão tirou uma foto minha na piscina, e aí eu não me via dessa forma, né? E nada, assim...
de uma forma bem transparente, né? Tá tudo certo. Eu não me reconheci, né? Tem pessoas que olham, gostam do seu corpo, tá tudo bem. Mas eu olhei e eu vi o quanto eu tava diferente, né? Eu vou mostrar pro pessoal ali. Eu tinha ganhado 14 quilos em 1 ano e meio. E eu não tinha me dado conta, sabe? Foi uma coisa gradual, assim. E quando eu vi, eu tava assim, e isso tava, né, como a gente falou, me inflamando. Eu não tinha ânimo, eu não dormia bem. Eu, aliás, não conseguia estudar direito, não tinha concentração, foi muito difícil. Tá tudo relacionado. Tudo relacionado. Não é a aparência é só a casca, é só o externo. Eu digo que é o bônus, né? Internamente tu tá toda desorganizada. Tu começa a melhorar e começa a melhorar o corpo, tu também se sente mais feliz, mais, né, com a autoestima mais melhor. Mais atenta a tudo. E aí, depois de me ver assim, e isso aqui foi no dia 23 de dezembro. Nós estávamos na praia, foi antes do Natal, e eu falei, hoje eu começo. E foi naquele dia, e à noite já, eu comecei a me alimentar melhor, voltar ao que eu já fazia antes, né? Isso aí. E aí, depois voltei à academia ali em seguida, e foi um processo lento, sabe? Assim, ali levou uns 6 meses, 8 meses, eu fui retornando aquele meu hábito que já existia. Então, não sei se pra mim também não foi mais fácil, porque eu já tinha isso, né, registrado na minha mente. Meu corpo já se exercitava, já tinha vivido essa vida, né? Mas pra mim foi mais no impacto, sabe? Eu preciso voltar e é agora. Eu vou fazer agora e na próxima refeição eu comecei. E deu super certo. Eu acho que depende do tamanho... Eu engordei 14 quilos depois na gestação, mas tudo certo. Aí tinha um porém, né? Eu acho que depende do tamanho da tua motivação, né? O quanto tu quer aquilo e o quanto tu consegue te organizar pra fazer. Aquela coisa do hábito de demorar 21 dias pra adquirir um hábito, isso é balela, né? Na verdade, a neurociência já mostrou... que o período para tu criar um hábito é extremamente variável. Ele pode demorar de algumas poucas semanas até vários meses. Isso depende da complexidade do hábito, de quantas vezes tu consegue repetir aquele comportamento, que é um comportamento novo. Quantas vezes tu consegue repetir esse comportamento novo ao longo da tua rotina, se é diário, se não é diário, e qual a complexidade desse comportamento, por exemplo. Tu quer começar... por exemplo, eu não gosto de nadar. Nunca gostei de nadar. Já nadei quando eu era pequeno e tal. Natação não é um esporte. Eu acho que é um excelente esporte. Eu não gosto. Tá? Para mim seria muito mais difícil, com certeza. Tá? Conseguiria fazer? Hoje eu sei que sim. Mas eu teria que me esforçar muito mais do que, por exemplo, ir para academia, que é uma coisa que uma galera não gosta e eu gosto de fazer. Eu gosto. Né? Mas eu aprendi a gostar. Também tem isso. Né? Quando a gente começa a fazer algo e ficar bom naquilo, é que nem matemática na escola pra mim também. Eu não gostava, e depois tu começa a estudar, fazer, tu fica bom, tu começa a gostar. Faz muito mais sentido. Naquilo, né? Claro. Né? Exato. E assim, quem tem essa força de vontade, tem um porquê ou tem uma motivação muito forte, às vezes vira uma chave e a pessoa não volta, a pessoa só segue, só melhora, só vai adiante. Né? Mas melhora principalmente em termos de saúde, eu acho. Isso é muito mais importante do que até a estética, né? A aparência, né? Claro que a aparência importa. Sim, mas... vem junto. A autoestima acaba te deixando mais animada também, né? Então, estão relacionadas, mas eu acho que é um bônus que acaba sendo a motivação de muitas pessoas, eu vejo, né? Muitas pessoas se motivam a trocar os hábitos de vida por conta da estética. E aí vem aquilo que a gente estava falando, que são muito mais gente até, muito mais gente, né? Porque as pessoas, quando eu falo assim, às vezes sobre tu ter mais, o que é o tangível, né? O que é possível? Falando a verdade, eu não acho que a gente vai conseguir viver até 130, 150 anos, tá? A menos que tenha alguma coisa muito diferente do que se tem hoje, não vamos conseguir, né? Agora, é possível estender a tua vida por aí uns 10 anos, talvez, e que a última década de vida tu seja independente. Isso é possível. Sim, que não esteja só vivo, isso. Que esteja vivendo. Qualidade de vida, né? Uma vida ativa, que tu consiga ser independente, sabe? Tem um médico americano, chama Peter Attia, ele tem até algum podcast, publicou livros e tal, ele fala muito sobre isso. E eu gosto bastante desse assunto de longevidade. Coisas reais, né? Agora, as pessoas não pensam muito quando tu fala assim, viver 10 anos a mais, alongar tua vida em 10 anos e ser independente. Frente, né? Ninguém pensa que vai morrer. Então a gente pensa muito mais no momento. O que te pega no momento? É a estética, é a aparência, é a comparação, principalmente pela rede social. É muito legal, porque sabe onde é que, ontem estudando o nosso assunto, sabe onde é que eu cheguei? Aonde? Eu cheguei numa reportagem sobre o Kaique Brito, aquele ator que foi atropelado gravemente, né, no Rio de Janeiro. E era um médico falando que os músculos dele salvaram ele.
como ele estava em ótima forma, né? Ele ter passado por todo aquele processo de UTI, Sim. de trauma, enfim, que ele tinha uma reserva de saúde muito boa. E ele literalmente fala, né? Os músculos salvaram e fizeram ele aguentar o tranco, né? Eu vi isso também, né? Aí minhas pacientes sabem que é uma história antiga. O meu irmão teve na UTI, né, no Covid, enfim, e ele é um ex-atleta, né, Uhum. e todo mundo ficou abismado como que ele estava aguentando todas aquelas complicações que ele teve muito grave, né, teve inclusive miocardite de Covid, pelo Covid, e aí a gente, né, conversando, a equipe médica também, muito do corpo dele já tinha uma saúde muito boa, né? Então as pessoas não pensam lá na frente, mas não pensam também o que pode acontecer ali, né? No dia de amanhã, tu estar em forma, exato, te protege de tudo. Tu estar em forma só faz bem. Individualmente, isoladamente, o exercício físico é o que tu pode fazer por ti, que vai te tornar mais saudável por mais tempo. Que vai prolongar mais tua vida, vai te deixar mais saudável. Ainda mais do que sono, mais do que cuidar da pressão, mais do que cuidados com doenças metabólicas. Não estou dizendo que isso não importa, mas o exercício físico, individualmente, é o que mais influencia uma saúde no futuro. Exemplo, depois dos 40 anos, tá? 40 anos. Começa um processo chamado... Eu também, tá? Começa um processo... Mas tá longe ainda. Começa um processo chamado de sarcopenia, tá? Que é a perda de massa muscular. E a gente pensa assim, sarcopenia, quem já ouviu falar sobre esse assunto, no idoso. Não, começa ao redor dos 40 anos. Eu não sabia disso. A cada ano a gente perde 1% de massa muscular e 2% de força muscular. O que é um grande problema na pessoa que tem mais de 60, tá? E que a maioria das pessoas ainda hoje está tendo uma mudança, felizmente. Mas a maioria das pessoas não treina, não faz força, não faz treino de força. É diferente de caminhar, correr, é musculação, tá? A pessoa fica muito mais dependente quando não faz isso, quando não tem força, porque perde musculatura. Aí é muito mais fácil de cair, fraturar o quadril, de ter lesões que vão levar a pessoa a piorar muito a saúde e morrer muito mais prematuramente, sabe? Então, o exercício físico não é só pela estética, muito mais do que isso, ele vai possibilitar que tu tenha uma vida com mais saúde e uma vida mais longa depois. Que bom que tu tá falando isso, né? Só que a gente está falando com as pessoas, né, que a maioria, grande parte das pessoas hoje, elas têm, Marcelo, essa ideia um pouco invertida, né? E eu falo para minha paciente, tudo bem, tu tá indo atrás do corpo, maravilha, né? Que seja um motivador inicial. Ótimo. Né? Porque isso também vai trazer tudo isso que a gente está conversando claro aqui, sim, né? Ruim não é. Mas, e agora, falando especificamente com as pessoas que desejam emagrecer, né? Hoje a gente tem aí um banho de Ozempic, né? Na sociedade, a gente tem um banho hormonal, né? As pessoas abusando da medicação sem fazer o básico. Isso eu trago muito para a realidade, porque a gente faz lá na clínica, Marcelo, muito tratamento corporal, né? Tem Sculpt, então são aparelhos aí de última geração para melhoria corporal, e eu vejo as pessoas às vezes querendo emagrecer com eles, né? Eu não sou aquela médica que apoia isso, eu converso muito, eu explico que não é isso, Sim. né? Às vezes eu digo para o paciente, perde um pouquinho de peso e volta, né? Que a gente faz o acabamento, o refinamento, tudo aquilo. Mas grande parte das pessoas que estão nessa busca estão usando o Ozempic ou estão querendo usar, né? Ou estão comprando ali sem uma orientação médica, né? Tudo isso também eu vejo que é pela pressa, né? Aquela coisa de buscar o resultado e buscar ele muito rápido, né? E de forma mais fácil também, né? E de forma mais fácil, sem tanto esforço, né? Mas eu queria que, como tu passou por isso, a gente conversou um pouquinho como tu passou por essa mudança, eu queria que tu contasse como é que foi pra ti, porque tu disse que tu já se exercitava e se perdeu, né? Assim como eu ali, se perdeu um tempo, como é que tu voltou? Por onde tu começou, né? Independente da dieta, mas assim, como é que foi o teu hábito? Como é que foi o processo? Então, eu sempre fui uma criança, um adolescente magro, aqueles magrão, assim, sabe? Que enxerga as costelas e tal, né? E sempre fui muito ativo, eu jogava futebol, eu fazia esporte, eu fiz esporte minha vida inteira. E aí chegou a faculdade, eu comecei a me dedicar muito mais. Eu jogava futebol, até fui juvenil de clube e tal. E depois eu cheguei, entrei na faculdade, comecei o curso de medicina e comecei a me afastar um pouco, mas ainda fazia algumas coisas, tá? E aí gradualmente foi chegando o final do curso e a demanda aumenta. Então comecei a abdicar, deixei em segundo plano. Depois que eu me formei, eu entrei na neurocirurgia. Neurocirurgia são 5 anos e é um período muito difícil de ter qualquer tempo sobrando. Não dá nem para dormir direito, tá? Então o negócio é o seguinte, eu imaginava que eu iria, que seria um período que eu iria
ter que abrir mão daquilo, porque era uma estratégia, é uma coisa que eu sempre sonhei fazer, ia fazer neurocirurgia, não ia abrir mão por isso. Então eu decidi, eu fiz um acordo comigo mesmo que eu iria parar de treinar, de fazer academia, de me exercitar, de jogar futebol, qualquer outra coisa. E depois de uns 4, 5 anos iria voltando. Só que isso demorou muito mais tempo do que eu imaginava. Eu fiquei, na verdade, uns 10 anos desse jeito, sedentário, sem fazer absolutamente nada, porque fazia muito plantão, tinha que correr atrás, tinha que ir pra lá, pra cá. E vai saindo da nossa vida, né? E vai ficando uma coisa cada vez mais distante. Tá? Só que eu ainda era novo. A gente é novo, né? Mas assim, ainda era muito novo e eu pensava, não, eu vou deixar para depois, tá tudo certo. Só que cada vez mais ia ficando difícil. E eu comecei a me olhar no espelho e me ver desagradado, assim, sabe? Eu nunca tive sobrepeso e eu tava com um índice de massa corporal alto, tava com uma circunferência abdominal super alta já, fator de risco para várias doenças, né? E aí comecei a me olhar no espelho e pensava já assim, eu tinha uns 34, 35 anos, tá? Eu pensava assim, putz, acho que não tem mais o que fazer, joguei a toalha, eu vou atrás de trabalhar bastante, assim ganhar dinheiro, fazer outra coisa, porque por aqui não vai dar certo isso aqui. Não vou conseguir voltar atrás. E vamos falar a verdade, da preguiça de começar, né? Muita, porque eu sabia, confortável daquele jeito, eu sabia que eu voltando a fazer exercício ia ser um processo demorado, não ia ser uma coisa rápida. Porque a gente não vê no início, né, o resultado, então tu fica ali trabalhando uma coisa que tu não tá vendo. E uma coisa que eu nunca pensei em fazer foi um procedimento, acho que tem muita gente que opta por fazer, mas eu acho que é legal fazer algo quando já se tem também alguma mudança de estilo de vida, porque se tu fizer algo, botar toda a esperança naquilo e não te propor a mudar teu estilo de vida, tu vai voltar a ficar parecido, né, ou igual. Então, o que me chamou a atenção, assim, que foi tipo um estopim para eu, sabe, um despertar, assim, foi quando eu comecei a chegar na praia, eu não queria tirar a camiseta. E aí eu pensei, putz, eu não sou eu. Não é legal isso. Não me sentia bem mais, sabe? E aí outra coisa foi que eu tive 2 filhos, eu tenho a Giovana de 4 anos e o Francisco de 2. E quando nasceu a Giovana, depois que ela nasceu, eu comecei a me preocupar muito mais com isso, porque eu me cuidando melhor, eu vou viver por mais tempo e ter mais saúde para poder fazer por eles, para poder estar junto com eles, aproveitar, curtir. Então foram as 2 coisas que me resgataram, assim, para poder voltar. E a volta é um processo trabalhoso. O início é muito mais difícil, sabe? Porque eu mudei muito, eu também fiz isso, tá? Eu mudei bastante a minha alimentação de início. Eu me lembro que, assim, eu quis fazer uma dieta cetogênica, eu estudei bastante, eu fui e fiz. E antes de eu começar a cetogênica, no dia anterior eu fui lá comer uma barra de chocolate escondida. Porque eu pensei, tá, hoje eu ainda não comecei, vou hoje. Cara, que comportamento ruim isso aí, sabe? Uma despedida. E, tipo isso, né? Aí depois a gente vê quão distorcida tá nosso comportamento, né? Porque é uma recompensa imediata, só que a gente sabe que tá fazendo mal. E a gente não tem que reger a nossa rotina por recompensa imediata, né? Quem faz isso é criança, né? Então aí depois eu consegui mudar minha alimentação, eu consegui voltar para academia. A academia foi gradual e a alimentação, sim, que eu tive que dar um basta e meio que foi uma coisa da noite pro dia eu mudei. E eu consegui fazer essa mudança, foi difícil no início, eu ficava irritado, tinha um pouco de dor de cabeça, até a gente passa por uma chamada gripe cetogênica no início, quando essa dieta cetogênica, que é bem específica, eu comia 50 gramas de carboidrato por dia no máximo, que é uma colher de arroz. O resto era proteínas, gorduras boas e tal, salada, fibras e tudo mais. E eu consegui fazer isso. E a academia foi uma coisa que demorou. Tanto que eu gravei esses dias no Instagram, até eu estava dizendo assim, que eu sempre quis ir para academia. Eu pensava, putz, eu podia me dar bem na academia, eu tenho uma genética boa e tal, e nunca consegui aderir e ficar. Eu tô indo para academia constantemente faz uns 2 anos e pouco. Não faz muito tempo, né? Mas isso junto com sono de qualidade, junto com uma alimentação bem cuidada, sem paranoia nenhuma, mas cuidando bem da alimentação, com comida de verdade, menos produto comestível, né? Menos coisas que são que fazem mal, priorizando o sono, sabe? Manejando o estresse, o manejo do estresse é importante. Tudo isso é um conjunto, eu acho, pra gente ficar mais saudável. Tanto que eu olho, tu vai mostrar isso, né? Eu olho a minha foto de hoje, a minha foto de 3, 4 anos atrás, eu tô uns 10 anos mais jovem, sinceramente, porque é visível que eu tava inflamado, que eu tava adoecendo, um processo de doença, né? Felizmente eu consegui sair, e dá para sair. Quando olha hoje para nós, parece que é uma coisa, nossa, mais fácil e tal, e não é. Eu ia falar sobre isso, né? A gente tava conversando um pouquinho, porque às vezes a pessoa olha alguém que alcançou, que tá nesse estilo de vida e pensa assim, nossa,
como eu queria, mas tá tão longe. O que tu acha como neurologista que tá diferente no cérebro daquela pessoa com o teu hoje? Daquele Marcelo que tava lá com o Marcelo de hoje. A alimentação prejudica a tua motivação? O que tu acha que naquele momento tu tinha de tão diferente para hoje ter essa empolgação diária, né? Eu acho que eu via a alta performance como algo extremamente distante que parecia algo que eu não ia conseguir alcançar. A alta performance que eu digo é conseguir treinar, conseguir me cuidar do corpo, cuidar do cérebro, cuidar da cabeça, me priorizar. Eu via isso como algo muito distante que eu não iria conseguir dissociar da minha rotina, porque a minha rotina é extremamente corrida, agitada, como a da maioria das pessoas, né? Agora, o que a gente, quando tá nesse momento de maior dificuldade, que parece que tá longe de começar a viver diferente, de se priorizar e tal, o que parece é que é mais fácil porque as pessoas já têm aquilo ou já estão mais próximas. Então a gente se sente extremamente distante e parece que desestimulado completamente. Parece que a gente vai ter que fazer algo, sei lá, algo muito incrível para conseguir mudar a vida. E é o básico. E não tem nada a ver com isso. É fazer o básico. É se movimentar, é comer bem, melhorar a alimentação, é dormir bem, 7 a 9 horas de sono por noite, fazer uma boa higiene do sono, sem tomar remédio. Tá? A maioria das pessoas consegue dormir sem tomar remédio. É ter bons relacionamentos, relações sociais, é não se isolar. A hora que aconteceu na pandemia, né? A gente se isolou e acaba tendo repercussões na saúde mental. Então, tudo isso, esses são pilares de saúde cerebral. Né? E estímulo cognitivo, mas são pilares de saúde cerebral que acabam gerando uma vida de alta performance. E não é algo distante, é algo que, como eu falei no início, são rotinas que tu repete à exaustão. São fáceis de repetir. O difícil é repetir todos os dias. O ideal seria, então, pensando nisso, eu ter um horário de academia. Com certeza. Horário marcado. Quando tu tem um horário, quando tu tem algo que tu sabe o horário, sabe o dia e sabe aonde tu vai fazer, é muito... Tem estudos com isso já mostrando, né? Tem um estudo que fizeram lá mostrando na Grã-Bretanha, por exemplo, mostrando pessoas que... era com atividade física, inclusive. Elas eram instruídas sobre todos os benefícios, um grupo. Um segundo grupo das pessoas era dito para que elas... desculpa, o primeiro grupo não tinha instrução nenhuma. Eles tinham que fazer atividade física. Tá. Todos sedentários do zero. Né? O segundo grupo era orientado sobre todos os benefícios que eles iriam usufruir se fizesse atividade física. E o terceiro grupo, além de ser orientado, eles tinham que marcar data, local e horário. O primeiro e o segundo grupo, eles tiveram ali uns 30%, 40% de aderência. Eu não estou lembrado exatamente o número. O terceiro grupo teve 91% de aderência. Quando tu tem dia, hora e local, é muito mais provável que tu consiga seguir naquilo. Tu consegue fazer aquilo todos os dias e depois ir escalando. Eu quero começar a ler. Não lê uma página, não lê 5 páginas, uma página. Lê um parágrafo por dia. Sim. Mas isso não é nada. Isso é um parágrafo todos os dias. Treino, ali um exercício. Muito pouquinho. Que as pessoas se cobram muito também, né? Aí vai lá e daí acha muito difícil, né? Isso do ponto de vista tanto da atividade física quanto da dieta, né? E não vê resultado. E não vê demora, resultado rápido, mas a pessoa tem que saber que é uma maratona, não é 100 metros rasos. É legal isso que você tá falando. Eu sempre falo para as minhas pacientes, não precisa ter personal, não precisa gastar, né? Se não pode, né, tirar esse investimento para isso, mas mesmo que vá para uma academia ali com a catraca lá disponível, marca um horário na tua mente e vai. Esse é um compromisso teu. Porque se tu não vai, tu precisa, na tua mente, até recuperar aquele lá. Que era uma coisa que eu ia te perguntar também. Como se manter motivado? Tu falou que faz 2 anos, né? Sim, que tu 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. Eu tô indo 6 vezes por semana. Agora. Porque a gente vê também, algumas pessoas conseguem, daí vão lá e inclusive chegam num corpo mais saudável e tudo. E aí tu olha ela um tempo depois, grande parte das pessoas também não mantém a motivação, né? A gente tava falando sobre isso. Tu acha que tem que ser uma motivação assim, pessoal, uma coisa, né? No teu caso foi relacionado aos filhos, para mim foi relacionado à energia, como eu trabalho com estética, a minha própria estética, né? Sim. Mas como que eu me mantenho motivado? Como é que eu acordo e penso, vou ir, né? Não vou, choveu. Eu acho que quando tu tem um motivo verdadeiro, uma coisa muito que te move, que é um motivo que não é algo raso, que não é uma coisa momentânea, sabe? Eu quero atingir um corpo legal e aí depois eu não sei mais o que eu quero. Não sei, sabe? Eu acho que se tu tem um motivo legal, um motivo de verdade, por exemplo,
eu penso em ficar mais saudável. Eu quero treinar, não só... É óbvio que eu quero um corpo bonito, e acho que isso é muito legal. Mas eu quero ter mais saúde, eu quero viver mais tempo, eu quero ser independente. E eu penso lá na frente, porque eu sei que eu vou morrer um dia, todo mundo vai. Até eu vi uma postagem então, que tu botou treino para o corpo e para o cérebro, né? Era um vídeo teu fazendo musculação. De que forma a musculação também pode afetar o meu cérebro? Tem várias coisas bem legais de musculação no cérebro. Além de melhorar toda a vascularização e melhorar a sinalização cerebral, a produção de vários neurotransmissores, libera serotonina, libera endorfinas, que são hormônios, neurotransmissores que te trazem bem-estar. Aí as pessoas pensam, putz, mas eu não me sinto cansado. Eu não gosto. Todo mundo sai meio cansado. O bem-estar vem um pouquinho depois. Quando tu tem aquilo como hábito, depois de uma hora e meia da academia, tu sente um bem-estar. A dopamina, que é a própria motivação. Como é que tu consegue se motivar a seguir treinando? É treinando. Quanto mais tu treina, mais tu quer treinar. Mas tu tem que começar. O que eu acho? É o primeiro passo que tem que ser dado. Tu tem que começar. A motivação vem depois. A motivação não vem antes. Sim. Tu tem que ter um motivo, tem que ter um propósito. Mas tu vai olhar pro espelho, vai levantar, vai te sentir motivado depois de um tempo. Tu falou que tu não pensa, né? Vou pra academia, tu só vai, Isso é outra coisa legal. Só vai. Por que eu coloquei de manhã bem cedo, tá? Eu vou às 5h30 pra academia da manhã. Nossa. Eu sempre gostei de acordar cedo e tal. Meu cronotipo é matutino, tendo a acordar muito mais cedo e depois das 8h30, 9 da noite, esquece, é só falar bobagem, porque eu já tô com sono. Mas de manhã... Eu acordo, me visto e vou. Ah, tá chovendo, tá frio, tô com dor no cotovelo. Eu vou. Depois eu penso. Se tu pensar todo dia, tu começa a achar entrave, começa a achar dificuldade, empecilho, e tu não vai. Então, eu coloquei no início do dia, por quê? Primeiro porque se eu colocasse a academia no meio do dia, no meio-dia ou no final da tarde, eu vou ter pelo menos uns 10 motivos para não ir. Alguma coisa que vai interferir e tal. A primeira coisa do dia não tem desculpa. Tu só não vai se não acordar. E se tu perder pro soneca, é a primeira derrota do dia. Já procrastinou. Então, tirar o soneca... Toca o despertador, já levanta. Tem que ser. Quase sempre, tá? Quase sempre, tá? A Rafa que não vejo aqui, porque às vezes não. Mas quase sempre, tá? É que tem pessoas que ficam... Eu sou daquelas, eu boto 3, 4 sonecas, se der, né? Sim. Mas também já é uma procrastinação. É a primeira derrota já. Sim, claro. Perdeu pro soneca. Então, putz, tocou, levanta e vai. E não pensa. Assim. Vai. E é engraçado como o cérebro se acostuma com isso mesmo, né? Assim, tu falou que tu fazia isso, Gustavo, a hora que tocou o despertador, ele, assim, não tem um questionamento mais. Sabe, eu acho, assim, eu fico até um pouco abismada, porque não existe um questionamento. Levanta e vai. Né? Aí que tá, é que se tu parar pra pensar, começar a pensar, putz, mas hoje eu tenho tal coisa, mas eu não fiz não sei o que ontem, e tá chovendo, e tá frio, tu já não vai. Então levanta e vai. Né? Aí depois tu vai começar a se motivar. Mas tu precisa adquirir o hábito, tu precisa engajar naquilo. Se tu começar a pensar, tu vai começar a arrumar um monte de motivo para não ir. É ligar automático mesmo. É por isso que no fim do ano, só 4% das pessoas cumpre as listas de ano novo. Só 4%. Porque a maioria ou quer dar o passo maior que a perna, ou inclui as novas rotinas, os novos hábitos de forma muito abrupta. Tipo isso. Meu irmão, ano passado, mandou mensagem no grupo lá, tem eu e meus 2 irmãos. Aí o Maurício lá mandou mensagem, esse ano eu vou voltar a fazer jiu-jitsu e vou pra academia. Eu já vou 3 vezes pra academia e mais 2 vezes no jiu-jitsu, toda semana. Eu disse, cara, sedentário. Até quando tu quer fazer isso? Eu falei pra ele, dito e feito. Não durou 2 meses. Agora, tava sedentário e voltou a ser, tá? A gente conversa sobre isso. Mas o negócio é ir gradualmente, porque se tu mudar muito a tua rotina, a tendência do cérebro sempre é poupar energia. Tu vai querer voltar pra zona de conforto. Mais cedo ou mais tarde. Muito interessante, né? Assim, aí tem vários motivos pelos quais as pessoas não conseguem, né? Tomara que a gente consiga ajudar as pessoas a identificar o seu, né? E um deles também é o sono. A gente fez um podcast muito legal sobre o sono, né? E eu lembro, assim, bem, porque foi muito esclarecedor para mim o nosso podcast. Tu explicou que nem todo mundo tem a mesma necessidade de sono, enfim. Mas, no geral, um sono reparador também faz com que tu tenha mais disposição durante o dia, né? Como é que tu vai começar o dia se tu não tá... Bom, eu passei a noite difícil com a Bela. Hoje de manhã não fui pra academia, né? A Bela doentinha, não dormi bem. Primeira coisa que eu fiz, não fui pra academia, né? Tava cansada, disse, então já abri mão ali como isso influencia, né? A gente precisa reparar, né? Pra ter essa disposição. Tu não imagina quantas pessoas eu atendo no consultório todas as semanas. O problema é o seguinte, tá? Com problema de sono. Se tu perguntar para as pessoas, tem uma pesquisa que fizeram,
entrevistaram as pessoas e perguntaram, tu tem problema de sono para dormir? Enfim, 2,8% das pessoas mais ou menos disseram que tinham. Tá? Agora, pouco, né? muito pouco. Só que não é a verdade. Por quê? Mais ou menos 1/3 das pessoas tem problema de insônia. Seja para pegar no sono, seja para, inclusive, procrastinação da hora de dormir, uma coisa muito comum. Quem tem TDAH, isso acontece bastante também. A pessoa fica postergando ali a hora de ir para a cama, mesmo sabendo que tem que dormir. Começa a ficar mais angustiada, mais ansiosa e atrasa ainda mais a ida para a cama. Então tem isso e tem aquela insônia terminal, que a pessoa dorme um pouco, acorda e tem dificuldade de voltar a dormir. Tá? E tem as pessoas que dormem a noite toda, mas acordam horríveis, cansadas, acabadas. Tá? São 3 tipos de distúrbios de sono que acontecem super comuns. Mais ou menos 1 a cada 3 pessoas tem pelo menos um desses. O problema tem que corrigir o sono antes de olhar para qualquer outra coisa. Uma pessoa que não dorme bem vai ter problema em absolutamente todos os seus órgãos e sistemas. Não tem nada que não sofra com um sono ruim. Tu vai ter esquecimento, tu vai ter dor de cabeça, vai começar a ter mais grelina, mais apetite por alimentos calóricos e doces, vai aumentar o peso, vai ficar obeso. Eu li sobre isso, está relacionado à compulsão alimentar, Compulsão alimentar, de alimentos calóricos e doces, principalmente. Vai começar a ter resistência à insulina, que está na raiz da inflamação crônica, que é a causa de 80% das doenças crônicas, pelo menos. Então, tu vai ficar com o organismo inflamado, aumenta risco, inclusive, a OMS incluiu trabalhos à noite, em turnos, como agente carcinogênico provável. Ou seja, provavelmente induz o aumento do risco de câncer, de vários tipos de câncer. Porque no sono, a gente repara o nosso cérebro, a gente faz como se fosse uma detoxificação do cérebro, né? A gente elimina moléculas, o lixo todo cerebral, a gente consolida memórias, a gente produz hormônios. Para a criança é fundamental para crescer e para aprender. A gente não aprende nada se não dormir. Uma noite em claro, para fazer uma prova no dia seguinte, tu vai jogar no lixo. E ainda vai demorar mais 3, 4 dias para recuperar. E todo o teu organismo sofre. O fígado sofre, o intestino sofre, a pele sofre, o aspecto da pessoa. A gente até falou disso, né, no outro podcast. Sim. O teu aspecto fica completamente envelhecido e doente. O sono é a primeira coisa que a gente tem que ajustar. E as pessoas tomam remédio, acham que dormem bem, né? Quantas horas você dorme? Eu durmo umas 6 a 7 horas. Com 6 horas de sono eu tô muito bem. Tá? O ideal é Esse é um parâmetro? Quantidade de horas, tu já falou que não existe um número, né? Mas como é que eu sei se meu sono foi reparador? Se tu acorda bem e descansada. Tá. Via de regra é simples. Se tu dorme bem a noite toda e acorda te sentindo bem e não fica com muito sono, a não ser, logo depois do almoço, tem um pouquinho de aquela bobeira e tal. Fora isso, se tu não sente sono mesmo durante o dia, a gente chama sonolência diurna excessiva, tu provavelmente está com sono bom. Acontece que a maioria das pessoas tem alguma queixa relacionada a isso, ou sente muito sono durante o dia, ou de manhã, depois daquela latência do sono, 15, 20 minutos que todo mundo demora ali para pegar no tranco, né? A pessoa ainda segue muito cansada, esquecendo, com dificuldade de prestar atenção, desatenta, irritada, ansiosa. Tudo isso pode estar relacionado com sono. Então, se tu não tem sintomas, dorme bem e acorda disposto ou acorda disposta, teu sono provavelmente está bom. O ideal é entre 7 e 9 horas de sono para adultos. 6 horas é um limite mínimo, né? Mais ou menos isso. Tá? Menos do que 6 horas começa a ter risco de doenças cardiovasculares aumentado, AVC, infarto, tromboses, risco de diabetes, resistência à insulina, doenças crônicas, câncer, Alzheimer. Menos de 4 horas de sono por noite tem risco de Alzheimer a longo prazo. E aí todo o combo envolvido, né? Tudo. Como é que tu tem disposição para levantar e treinar, comer direito, aí tu quer comer uma comida mais calórica para se sentir melhor, né? E aí é muito mais todo, difícil de né? tu conseguir mudar a rotina. Acho que dormir direitinho seria um bom começo, né? Para quem quer mudar de vida, começa a dormir direitinho, faz testes ali, vê qual a quantidade de horas que tu precisa, qual é o horário que tu precisa. Isso é uma coisa que eu ainda não tenho na minha vida, né? Eu adoraria ter. Eu vou começar. Agora a Bela tá conseguindo dormir melhor, sabe, né? Não é fácil o início ali. Mas dormir é uma coisa que eu sinto, porque eu dormia muito bem antes de ser mãe. E eu vejo como isso tudo influencia. Em determinado momento, quando a Bela dormia muito mal, eu falei pro Gustavo, como é que eu vou ter ânimo? Eu não consigo ter ânimo de acordar e ir pra academia. Eu só quero ali ficar quieta e ter ânimo para ir trabalhar e seguir meu dia. Então, dormir, acho que
direitinho, começar a se alimentar um pouco melhor. A academia, como tu falou ali, aquele devagarinho, eu acho que é uma boa estratégia mesmo. O sono tem que ser priorizado, né? Mas é isso, é fazer as coisas aos poucos. Se tem algo a fazer que você pode tentar fazer mais rápido, é melhorar o sono. Vai sentir mais motivado, vai produzir mais dopamina, que é a molécula da motivação. Como é que a gente produz mais dopamina? Uma das coisas mais importantes é ter um sono reparador, é ter um sono adequado, é dormir bem, dormir as horas que você tem que dormir, é dormir antes da meia-noite, dormir ali até umas... A dopamina é quem dá a motivação pra gente. A dopamina é a molécula da motivação. E ela, várias coisas induzem a produção de dopamina e várias coisas inibem a dopamina. Então, uma das coisas que mais interfere é o sono. O sono interfere em absolutamente tudo. Quem não dormir bem, dificilmente vai conseguir viver em alta performance, vai conseguir emagrecer, vai conseguir ajustar a alimentação, vai conseguir viver por mais tempo. Nossa equipe tem uma pergunta, qual que é, Junior? Então, tem dopamina para tomar? Ou um remédio? Eu vi sobre isso. Isso é legal, o suplemento. A população adora um suplemento, né? É que tem uma relação dos remédios com o TDAH, como o Venvanse, por exemplo, né? Que ele inibe o gasto da dopamina e da noradrenalina e ele deixa a pessoa mais motivada. Então, você precisa de motivação. Vamos lá. O cérebro de quem tem TDAH, a pergunta é, existem medicações que aumentam a disponibilidade de dopamina, né? Vamos lá. Quem tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem um cérebro um pouco diferente, principalmente na região do córtex pré-frontal, essa região atrás da testa aqui, que é a região do cérebro mais relacionada com planejamento, execução, organização de tarefas, foco, atenção, memória, inclusive. Então, a pessoa que tem TDAH, ela tem como se fosse uma lanterna hiperpotente com hiperfoco, mas ela fica balançando essa lanterna, ela consegue apontar. Então, ela está estudando alguma coisa, passa uma mosca lá na esquina, ela olha, daí alguém fala uma coisa, ela olha, ela é dispersa. É a criança que passa como bagunceira, que é tida como, sabe, aquela... Terrorista. Mal educado, terrorista, que não parem. Tem os mal educados, mas também tem os TDAH, né? E o adulto com TDAH, muitas vezes, é aquela pessoa que é ansiosa, é a pessoa que tem dificuldade de prestar atenção em algo, tá conversando contigo, daqui a pouco pega o celular, vai olhar alguma coisa, tu acha que ele é mal educado, mas não é. A pessoa tem, simplesmente é desatenta, tá? O diagnóstico de TDAH em adultos é cada vez mais comum, mais frequente. Eu faço isso quase toda semana no consultório. E gente com 45 anos, já passou boa parte da vida sem saber que tinha. Bom, e aí, as medicações para TDAH, que são os psicoestimulantes, principalmente duas medicações, o metilfenidato, que é a Ritalina, ou outros, e a lisdexanfetamina, que é o Venvanse, tá? Existem outros nos Estados Unidos, aqui tem esses dois principais, né? Essas medicações, elas aumentam a disponibilidade de dopamina no córtex pré-frontal, porque quem tem TDAH tem mais receptores de dopamina, ou seja, a dopamina fica menos tempo agindo, porque o receptor vai lá e recaptura ela e coloca na corrente sanguínea, não deixa ela agir por muito tempo. Então, essas medicações, elas competem pelo receptor, ou seja, é como se fosse uma fechadura que vem lá uma outra chave e ocupa a fechadura. E aí a dopamina simplesmente fica mais tempo disponível ali no cérebro. E a dopamina é quem ajuda o cérebro a manter o foco. Então, ajusta aquela lanterna que estava assim a manter o foco. Para quem tem TDAH, os estimulantes funcionam de uma forma, que é essa aí. Para quem não tem, é bem diferente. Então, para começar, hoje se estima mais ou menos 80% das pessoas que usam Venvanse hoje no Brasil se estima que não precisariam usar. Nossa. Então, 4 a cada 5 pessoas, né? Quem menos usa é quem tem TDAH, tá? Agora, não é todo mundo que tem TDAH que tem que usar psicoestimulante. Tem muitas pessoas que têm TDAH que fazem psicoterapia ou que têm uma orientação médica e usam, por exemplo, um fitoterápico chamado Mucuna pruriens. A mucuna, ela é praticamente só dopamina. E ela é bem absorvida no sistema nervoso central. Então, é um fitoterápico que não é prescrição isso, tá? Porque a gente tem que individualizar a dose, claro. Tem que ver quem tem que usar, quem não tem que usar. Para ser discutido com o médico, né? Sempre. Mas a mucuna é um fitoterápico que ajuda muito, por exemplo, quem tem TDAH e precisa ter mais foco, melhorar a concentração, né? E não quer ou não precisa tomar psicoestimulante. Então, é uma boa alternativa. Existem outras. A fosfatidilcerina, existem os nootrópicos, que são suplementos para o cérebro. A fosfatidilcerina também é um outro nootrópico que eu uso muito. Ela é uma gordura constituinte da membrana celular, principalmente nos neurônios.
E quando a gente usa fosfatidilcerina manipulada, né, externa, uma dose de fosfatidilcerina, os estudos mostram que ela melhora muito a concentração, o foco e o engajamento nas tarefas. Eu juro que tu tá falando, eu vou achar o nome do remédio, porque na época eu tive um déjà vu agora, tá? Gente, que engraçado isso. Porque a minha mãe que vai assistir, ela vai lembrar disso. Eu consultei na época que eu fui estudar para o vestibular de medicina um neurologista que eu não lembro quem é, tá? Lá em Porto Alegre, se eu não me engano. Minha mãe vai lembrar. Que me deu uma cápsula chamada Fosfocaps. Será que não era isso? Pode ser porque que tivesse. Não era medicação, não era nada, mas era uma coisa que me deixava... Que assim, eu usei o ano inteiro e não existe mais, se eu não me engano, a gente olhou depois e ela não existe mais, mas era um suplemento para melhorar a concentração sem medicamento. Sim. Né? E me ajudou demais na época, e agora que tu falou, eu lembrei. Existem vários chamados nootrópicos, que são esses, entre aspas, suplementos para o cérebro, que são conjuntos de substâncias que melhoram o foco, engajamento, atenção, inclusive melhora a memória, secundariamente por melhorar o foco e a atenção. Quando a gente tem mais foco, eu falo muito rápido às vezes, quando a gente tem mais foco e mais atenção, consequentemente a gente melhora a nossa memória, essa é a tendência. Então existem vários nootrópicos prontos e eu sugiro, acho que sempre o melhor é individualizar. Então isso é o que eu faço, por exemplo, no consultório. É individualizar, é montar conjuntos de nootrópicos individualizados em dose, em indicação, e aí a pessoa usa aquele suplemento, enfim, aquele composto ali, e vai ter um resultado de melhora do foco, da atenção, da memória, vai ficar mais disposto, ter mais energia, geralmente durante a manhã, que é quando as pessoas se queixam, mas também geralmente início da tarde. Dá para usar isso sem ter que usar medicação. Eu não conhecia esse conceito. Ontem, olhando teu Instagram, eu vi tu falar bastante sobre isso e ia te perguntar mesmo, os nootrópicos, é novo isso ou isso já agora que a gente vem usando? Porque eu nunca tinha ouvido falar dessa classe de... Tem estudos com nootrópicos há bastante tempo já, tá? O que eu vejo hoje? A mídia traz muito mais esse assunto. É um assunto muito presente nas redes sociais. Tem várias marcas de nootrópicos. Esses dias eu estava na academia treinando e vi lá, não lembro em que canal, que às vezes fica na academia passando lá um monte de coisa, e tinha lá uma propaganda de um nootrópico que eu não conhecia. Então tem várias empresas montando compostos, unindo fitoterápicos, suplementos e tal, e usando com esse intuito. Mas os estudos com substâncias isoladas são antigos já. Por exemplo, sabe qual é o nootrópico mais estudado e mais usado no mundo? Não. Cafeína. É um nootrópico. Cafeína é um nootrópico. É um estimulante. Cafeína é um psicoestimulante. Né? A cafeína é uma substância que, dependendo do teu metabolismo, tem um metabolismo das pessoas que metabolizam muito rápido e tem um efeito muito curto. Mas tem pessoas que tomam uma xícara de café e ficam horas com esse efeito. A cafeína é um nootrópico. Outro nootrópico, aposto que tu não sabia, creatina. Mesmo? Creatina, que é super usada para melhora de potência muscular, de força, para quem treina, né? Eu tomo creatina. Isso eu já li que ela protege aí doenças Alzheimer, coisas assim, né? Por quê? É por isso. Quando tu usa uma dose, que geralmente é 3 gramas por dia, tu vai ter o ganho de potência muscular, de força, etc, etc. E ao usar a partir de 5 gramas por dia, tá? A partir de, não estou falando em dose, não estou falando em prescrição, mais uma vez, né? Porque tem individualizações e riscos de usar doses muito altas, tá? Mas usando a partir de 5, 6 gramas por dia, existem vários estudos que mostram que a creatina melhora a memória em pessoas com mais de 55 anos. Nossa. E em mais jovens, outros estudos também mostram que a tendência é de ter efeito positivo na memória também. Tu faz bastante consultas nesse sentido, assim, as pessoas vão te procurar para melhorar a performance, melhorar... que seja receber o suplemento ou, né, entender o que está acontecendo, que não tem ânimo, as pessoas vão atrás disso. Anny, hoje tem muita gente que, felizmente, as redes sociais têm uma coisa muito boa, que elas alertam sobre como você pode ir atrás de melhorar teu cérebro, melhorar teu organismo, se cuidar, sem esperar alguma coisa acontecer. Então, ou seja, antes de começar uma glicemia de jejum estar em 110, virar diabético, antes de começar a ter pressão alta, é a pessoa se cuidar. E cuidar do cérebro da mesma forma. Então hoje, eu recebo, assim como eu recebo muitos pacientes buscando corrigir sintomas ou problemas como TDAH, como Alzheimer, problemas de memória, como AVCs, como doenças neurocirúrgicas, eu recebo muita gente também
que está preocupado em melhorar uma névoa mental, algum esquecimento, ou que está preocupado em cuidar do cérebro para que ele possa envelhecer bem. Proteção. Que legal. Exato, é ser proativo, não é só prevenir, é ser proativo. É diferente, né? Sim. Então, toda semana eu atendo bastante gente que vai consultar com esse propósito, com esse intuito de cuidar do seu cérebro, de fazer algo por ele, para rendimento, para render melhor do ponto de vista cerebral, para melhorar a memória, melhorar o foco, melhorar a concentração, para corrigir o sono, para, como consequência, ficar mais disposto, aumentar a energia. Nossa, isso é possível. Eu acho sensacional, né, Marcelo? Eu já tinha te falado da outra vez do seu trabalho, o pessoal ficou todo encantado aqui te ouvindo falar sobre o sono. E daí no podcast que a gente fez sobre sono, a gente entrou nessa questão da motivação, né? Que também é uma coisa muito presente no teu trabalho. A gente vê, né, pelas redes sociais, que também é extremamente interessante, né? Eu fico, assim, muito agradecida de tu ter topado vir a segunda vez, porque realmente é difícil a gente ter médicos que falem assim, sobre isso, sabe? Bom, tu sabe, né? São raríssimos, né? Geralmente a gente faz a medicina convencional ali, né? Médicos que pensam, assim, dessa forma tão estudiosa, tão científica, são cada vez mais raros, então é muito legal te ouvir. Foi uma aula a do sono, e agora foi uma aula de novo, né, pra gente. Eu espero que o pessoal goste, e assista inteiro, porque, assim, a gente aprende coisas pra vida, né? É um médico falando sobre um órgão, né, nobre como o cérebro, lindo, que tem uma capacidade enorme que a gente subutiliza, né? Que às vezes a gente não sabe treiná-lo, né? Acha que tá usando bem, quando vê, a gente não tem manual de instruções do cérebro, exato, né? Quando vê, podia melhorar muito mais. Agora a gente tá numa época que as pessoas querem o milagre, então vamos esquecer essa coisa do milagre, né? Eu queria te pedir, Marcelo, porque tu fez uma live também muito interessante, né? Que eu vi uma parte sobre como fazer 2024 ser o meu ano e conseguir meus objetivos, né? Dicas práticas. Por onde tu começa? Eu acho que primeiro a pessoa tem que fazer um brainstorm rápido e entender o que a pessoa quer, qual que é o motivo. Às vezes tem pessoas que vão no meu consultório levadas por outras, chega lá com uma cara, assim, eu digo, tá, mas o que tu quer? Tu quer alguma coisa? Se tu não quer, não adianta. Ninguém vai fazer por ti. Então, assim, colocar um pouco a mão na consciência e entender o que você quer, o que você espera. Alguma coisa tangível que vai te proporcionar chegar num lugar onde talvez hoje você mal imagine, né? Mas começar com o tangível, fazer o que tá mais perto, mas fazer algo de forma consistente. Então, colocar a mão na consciência, entender quais são os rumos, o que deseja, o que espera, e traçar objetivos de forma organizada. Como você vai fazer aquilo? Eu quero ficar com um corpo maravilhoso, uma promoção no trabalho, quero ganhar mais dinheiro. Tá, mas como? Tem que ter o como, não é só o quê, certo? Então, assim, é organizar, tem que se organizar. Eu acho que a gente vive muito na correria, e aí todo mundo diz assim, nossa, o dia que tinha que ter 48 horas. Não, se tivesse 48 horas ia ser pouco ainda para ti. Tu ia usar os 48 e ia seguir dizendo que tinha que ter 72. Então, para um pouco, respira. É uma sugestão hoje, porque a ansiedade, ela é consequência do nosso estilo de vida disfuncional. A gente fica com a cara na tela o dia inteiro, a gente fica ou preocupado por alguma coisa que passou, ou angustiado com algo que vai vir e esquece que a vida é só o presente. Não existe vida fora do presente. Então a gente não vive a vida. A gente fica sempre ou no passado ou no futuro. Então é parar um pouquinho, respirar fundo, prestar atenção no presente e entender como você está hoje, o que você quer fazer e como você vai fazer. Depois disso, colocar em prática é muito mais fácil, eu acho. Mas é ter um plano organizado, assim, é fazer coisas nada mirabolantes, mas entender que pode ir longe, mas tem que organizar. Tem que prestar atenção no presente, tem que ter um objetivo, com metas, com estratégias, e aí sim colocar em prática um pouquinho por vez. E eu espero que muitas pessoas consigam utilizar esses teus ensinamentos para chegar, porque geralmente, assim, aquela procrastinação, aquela coisa, ela vai trazendo todos os sentimentos negativos, né, do fracasso e tudo mais, e é tão bom quando a gente consegue coisas que a gente almejou durante muito tempo, que a gente trabalhou para isso, que eu desejo de verdade que as pessoas aproveitem as tuas dicas para conseguir, porque é
Aí fecha o ciclo, né? Aquilo, a gente faz tudo direitinho e aí quer fazer cada vez mais também, né? Isso aí. O que te motiva é tu ver resultado, é tu ver que tá dando certo, é tu ver que tá evoluindo. Agora, o primeiro passo tem que ser dado. Tu vai começar a ficar motivado depois de estar andando já. Tem que sair da inércia. Não dá para ficar parado. Sim. Outra coisa que eu acho que é importante, tem que ser lembrada, assim, é que, pessoal, a rede social, a gente às vezes fica se comparando, sempre, né? Fica se comparando com uma pessoa que tem um carro melhor, com a pessoa que está viajando para um lugar legal que você quer ir e não consegue ir, com quem tem uma família super bonita, que é tudo muito bom, tudo lindo, tudo maravilhoso. Ninguém posta quando está no fundo do poço, ninguém posta velório, ninguém posta quando está se sentindo mal, está no banheiro, não consegue levantar, ninguém posta isso. Todo mundo posta só o que é bonito. Mas a vida de todo mundo, normal, é a gente ter tédio na rotina, é a gente ter baixa de motivação, muitas vezes, em boa parte do dia, não é estar todo dia motivado, tá? É a gente ter períodos de maior dificuldade, de questionamento, de dúvida. Isso é o normal. Uma não coisa é fora que tu do falou normal. que eu achei sensacional, fazer coisas que não gosta. Exato. Né? Eu não conheço ninguém que evoluiu só fazendo o que gosta. Não conheço. Acho que fazer o que não gosta, mas que sabe que tem que fazer, se chama disciplina e é necessário. Tá? Hoje eu vou pra academia porque eu gosto, eu faço coisas que eu não gosto, tá? Sei lá, não gosto de fazer planilha, tem que fazer planilha, tá? Não gosto, mas faço. A gente tem que fazer. Então assim, não gosto de ir na academia, não gosto de treinar, mas sabe que o exercício vai te fazer viver mais, viver melhor, ser mais feliz, melhorar, te deixar mais motivado. Vai pra academia. Tem que fazer, você é adulto, não é criança, né? Criança é que faz só o que gosta. É verdade. Marcelo, obrigada. De novo. Olha, a gente fala que vai fazer podcast de 40 minutos, sai 1h30, né? Não dá pra falar sobre porque isso. É muito bacana falar contigo. Parabéns pelo teu trabalho mesmo. Eu vou constar contigo ainda, porque assim, eu acho sensacional a forma como tu vê a medicina e todas as possibilidades que abrem quando a gente começa a pensar em performance, né? Já tinha ficado super curiosa da outra vez e agora te esclareceu muita coisa, então muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Anny. Eu acho que é sempre bom a gente bater papo aqui, sempre sai uma conversa super animada, sai muito assunto. Né? A gente estava falando fora do ar que daria outro podcast até. Enfim, a gente tem mais assunto para pano para manga, né? É super aí. Legal vir aqui. Obrigado pelo convite, por dar essa oportunidade mais uma vez, a gente divulgar esses assuntos aí que são, a meu ver também, são super importantes, ainda mais nessa época do ano. Obrigada a todos que assistiram até aqui e até o próximo episódio.